Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, hoje nós vamos falar do livro de Salmos, capítulo 11. Mas antes de começarmos a leitura aqui do capítulo 11, eu quero abrir um parêntese aqui para agradecer a todos os irmãos que têm feito a inscrição aí no canal, aos que têm visto o vídeo, têm colocado aí no seu stories, os que têm compartilhado, alguns têm dado sugestões, eu quero agradecer a participação de todos, pedir que vocês continuem me ajudando aí para que o canal cresça. Conto com a participação, conto com a colaboração de todos vocês, amém? Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amados, como eu disse, nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro de Salmos. O salmista aqui, embora não esteja escrito, mas até aqui eu entendo que Davi está numa sequência de acontecimentos e é um período difícil, e eu entendo que até aqui compreende aquela parte de Samuel, o livro de Samuel, 1 Samuel, a partir do capítulo 18 até o capítulo 26, quando Davi está enfrentando ali a perseguição de Saul. Saul está no encalço de Davi, Saul quer matar Davi, sem falar que nesse período também, do capítulo 18 ao 16, nós vamos ver aí a declaração da amizade de Davi com Jonatas, e também tem aquele período em que, aqueles dois episódios onde Davi ele encontra Saul por duas vezes dentro da caverna, dormindo. Uma das vezes ele vai lá e toma a lança, pega a lança de Saul e depois mostra para Saul, que poderia tê-lo matado e não matou. E também tem um outro episódio onde ele corta, um pedaço da orla do manto lá de Saul, e também ele mostra para Saul mais uma oportunidade que teria de matá-lo e não matou. E numa dessas duas oportunidades, os homens que acompanhavam Saul os homens que acompanhavam Davi, na verdade, fala para Davi: olha, hoje o Senhor te deu o seu inimigo nas tuas mãos. E ele fala, imediatamente ele fala para aqueles homens: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E nesse salmo aqui está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, porque os inimigos, os amigos, as pessoas próximas de Davi, elas estão dando sugestões para que Davi fuja dos seus inimigos. Lá no verso 11, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: no Senhor confio. Como dizeis à minha alma: fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Queridos, presta atenção. O verso 1 desse capítulo 11, ele começa dizendo assim: olha, no Senhor confio. Amados, desde que nós ouvimos falar o nome de Davi pela primeira vez, nós entendemos que Davi passa por muitas lutas. Ele sempre teve muitas lutas, sempre enfrentou muitas lutas, A palavra diz que ele, quando ele era menino ainda, lá cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Um pouco mais para frente, ainda jovem, ele enfrenta um gigante, que ofendia toda a nação de Israel, e ele vence esse gigante. Sem falar dessas lutas que nós falamos aí, da perseguição de Saul, a perseguição de Absalão. Inclusive, a própria casa de Davi se levanta contra ele. Então, Davi, ele era um camarada que ele tinha tudo para desistir.
né? Ele tinha tudo, né? Ele passava por tanta tribulação, ele passava por tanta luta, que ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Nesse Salmo capítulo 11 aqui, nós entendemos que algumas pessoas estão dando a Davi a sugestão para que ele desista de perseguir os inimigos, de fugir dos inimigos, ou seja, que ele se entregue, né? Eles estão dando a sugestão para que Davi se entregue aos inimigos, né? Só que ele fala, confio no Senhor. A confiança de Davi, ela estava no Senhor. Davi, ele rejeitou esse conselho covarde e ele decidiu abrigar-se em Deus, pois a sua confiança em Deus era maior do que os seus temores. Isso mostra para nós, queridos, que são nesses momentos de angústia, de dificuldade, esses momentos de medo, é que surgem os maus conselhos para que nós possamos nos desviar, para que a gente possa desanimar, para que a gente possa se entregar, né? Para que a gente possa abandonar, né, as situações. Então essas pessoas, o que elas querem fazer, né? Talvez involuntariamente, elas querem nos empurrar, né, para atalhos que vão nos conduzir a soluções fáceis. O que seria mais fácil? Desistir, por exemplo, né? Às vezes nós passamos por muitas lutas, enfrentamos muitos problemas, muitas vezes dentro de casa. E qual é a sugestão de muitas pessoas? Desiste disso aí, desiste do seu casamento, desiste dos seus filhos, né? Desiste de ir da igreja, desiste dessa amizade, né? Desiste desse emprego. Tantas pessoas vão te dar esse tipo de conselho porque está vendo as suas lutas. E foi numa dessas sugestões que eles fizeram para Davi, e Davi falou, não, eu confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Sabe por quê? Porque o justo, querido, ele não se entrega a esse tipo de conselho. Pelo contrário, né? O justo, ele mantém a sua confiança no Senhor, e é por isso que ele alcança a vitória, porque ele é persistente no Senhor. Ele sabe em quem ele confia. Todos nós sabemos em quem confia, em quem confiamos, não é mesmo? O Jó ele falava, eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará. É essa confiança que temos que ter no coração. Confiar em Deus, querido, não significa ficar de braços cruzados, mas agir na fé e na palavra em Deus. Confiar em Deus e agir é agir na oração, é agir no jejum, é lutar com as guerras que nós temos. Está difícil, mas continue lutando, continue enfrentando, continue orando, continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor, continue confiando que Ele vai, né, assumir a causa a nossa causa e vencer as nossas lutas. Quem confia não foge do problema, pelo contrário, ele busca forças para vencê-lo. Quem confia no Senhor não foge dos problemas, ele busca forças em Deus para vencer esses problemas. No verso 7 ele diz assim, olha, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Amados, Deus é um Deus justo. Deus é justo e ama a justiça. Por isso, querido, que nós podemos ter a garantia de que Ele nunca agirá injustamente. Sua natureza íntegra, querido, o impede de tolerar a injustiça, ou seja, a prática da iniquidade. Diante disso, o Deus Todo-Poderoso, Ele busca por aqueles que se esforçam para viver segundo a sua palavra. Deus, querido, Ele está de olhos abertos, né? Ele está de ouvidos abertos e Ele está contemplando os justos, aqueles que buscam, aqueles que temem, aqueles que querem fazer a vontade dEle. E Ele com certeza, Ele não desiste, né, dos seus filhos. Mesmo que o justo passe por aflições, jamais será abandonado, pois Deus sempre lhe será favorável. Lembre-se que Deus é justo. Não sei, querido, qual é o problema que você está enfrentando. Não sei qual é a luta pela qual você está passando. Mas uma coisa eu te garanto, Deus é justo. Ele não vai te abandonar. Basta que você confie. Por mais que seja pesada a luta, né? Por mais que seja sofrida, não desista de confiar em Deus.
Continue no caminho do Senhor, continue firme no Senhor, que Ele vai vencer por você. Amém? Quero te agradecer mais uma vez. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo, se você tiver gostado. Quero pedir que você coloque lá nos seus stories, como alguns têm feito, né? Se você quiser colocar uma sugestão aí, também pode colocar. Se você quiser colocar um pedido de oração aí nos comentários, pode colocar. Nós vamos orar por você, ok? Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.